Olá, meus queridos, boa noite. Eu já estou aqui junto com Silvio Romero, esperando o Miklos entrar. Nós vamos hoje criar um diálogo, né? Uma reflexão nesses tempos de pandemia com esse ser maravilhoso, esse ser iluminado, né, Silvio? Que é o Miklos. Miklos vai falar um pouquinho sobre a frequência de brilho. Ó, já entrou o Miklos. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando, por favor, se tiver alguma pergunta, podem fazer a pergunta. Olá, Miklos! Olá, Bem-vindo, Miklos! muito Meu obrigado. amigo, como é que vai? Graças a Deus, tudo bem. Como é que estão vocês? Vamos bem. Você está aqui, está em Alto Paraíso? Estou em Alto Paraíso. Oh, Oh, que maravilha. delícia! Miklos, seja bem-vindo. Cada vez mais eu estou falando, né, a vida nesse momento, tecendo encontros, né? Tecendo possibilidades. Fico muito feliz de fazer contato com você, conversar um pouquinho sobre as frequências de brilho, core energético. Eu descobri que nós passamos por vários profissionais, né? Nós temos vários profissionais em comum, amigos. Verdade. E é muito bonito sentir esse momento na nossa vida, a vida fazendo esse movimento de aproximar pessoas. Então, Que seja bonito. bem-vindo. Muito obrigado. Meu amigo, nos fala aqui como é que está você nesses tempos aí tão diferente, né? De medo, de susto, né? De reflexão, de ir para dentro, né? De estar dentro com pessoas queridas, até confinadas. Como é que é isso para você? O que é que você vê como terapeuta? Eu queria muito sua opinião disso aí. A nível pessoal, eu estou aqui com a Marjorie, minha companheira, na casa que você conheceu, né? Que é um lugar muito privilegiado, funciona como um útero. A gente praticamente não tem saído nos últimos 2 meses. E aqui temos uma rotina, né? A gente estabeleceu uma disciplina, né? Ah, tem que cuidar da casa, tem que faxinar, tem que molhar as plantas. Cozinhar. E então a gente faz tudo o que tem que fazer e aproveita os momentos livres para se conectar com as pessoas queridas, para saber as notícias e para fazer o nosso trabalho habitual. Então, estamos bem e, ao mesmo tempo, eu sinto essa tensão que está no ar, né? Ah, que acho que todos nós estamos sujeitos, porque é um momento muito crítico e todo mundo que está no planeta nesse momento está sendo influenciado por essa tensão que está no ar. Quantas coisas se revelando, né? Quantas transformações. Eu trabalho com constelação sistêmica, sou psicanalista e, assim, quantas pessoas eu estou atendendo em processos, né, que eu até brinco que são depressões iniciáticas, pegando a fala do Jean Yves, do Elô, do Roberto Crema, os momentos de depressão iniciática, né, dessas transformações, essas travessias que a gente pode fazer, mas o quanto isso também exige uma presença, essa compreensão. Eu tenho a sensação, Miklos, eu não sei se você pensa assim, que para muita gente vai ser uma travessia mesmo, né? Esse momento. Mas para muitas pessoas que não está conectado, que não tem essa presença, pode ser só mais um evento trágico, né? Uhum. E queria ouvir você um pouquinho a respeito disso. Estou vendo que tem bastante clientes entrando. Ah, é a primeira vez que eu faço a live às 19 horas, eu estou fazendo todos os dias às 15, mas eu senti que era o momento também de experimentar a energia da lua, da noite, né?
Ah, Verdade. Inclusive, a Christine Day tem canalizado que nós devemos estar atentos ao céu da noite, aos sinais luminosos que ocorrem no céu da noite. Isso é bem recente, né? E ela diz que nesse momento nós temos energias novas vindo ao planeta a cada dia e de frequências cada vez mais elevadas. Então, todos somos afetados profundamente, quer tenhamos consciência disso, quer não. Como você disse, tem pessoas para quem é só um evento trágico, porque estão totalmente conectadas com a ilusão da terceira dimensão, né? E o caminho para todos nós é nos desvincularmos dessa ilusão e nos conectarmos com a realidade, que é o nosso ser sagrado, que a gente acessa não através da cabeça, mas através do coração. Então, esse é o caminho que a Christine Day, embaixadora pleiadiana com quem eu trabalho há quase 20 anos, vem enfatizando. Conecte-se ao coração. É por aí que você encontra a verdade. e essa verdade nem sempre é aquilo que a gente deseja, não é? Eu estou atendendo tantos casais em crise, tantos casais em separação, porque nós estamos sendo convidados a nos depararmos com algo, com mudança. Eu gosto muito quando o Jean Yves fala, né, essas partes da nossa alma que são muito abertas e essas partes que são muito fechadas ainda, que a gente desconhece. E eu gostei de ouvir quando você falou da ilusão e a gente passou uma vida focado nessa ilusão, na ilusão do ter, inventamos tantas necessidades, criamos tantas necessidades, né? Eu moro no Rio de Janeiro, vim para cá agora, para o interior, estou em Tumbiara, e vivo numa cidade onde tem excessos de tudo, né? De necessidades, de turismo, de tudo. E como é que agora nós somos convidados a tirar esses véus e enxergar o que a gente pode fazer com tudo isso, com toda essa informação que nos chega, e de que lugar a gente se conecta com isso, né, Miklos? Hoje eu comecei a ler seu livro, fiquei lá lendo algumas coisas, fiz até uma chamada baseada no seu livro, que eu adorei. Miklos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tocou no assunto aí da Christian, de observar o céu e ver luzes, ver sinais, né? Literalmente olhar o céu, porque está havendo uma enxurrada de filmes, de filmagens, de depoimentos de pessoas com relação a luzes estranhas, dentro, fora, em tudo que é canto. Nós estamos realmente sendo, não sei se é iluminado, mas estamos sendo solicitados, né? Alguma coisa está acontecendo. Você que mora aí em Alto Paraíso, já conversamos sobre esse aspecto, né? Que é uma cidade muito mística e uma cidade com um potencial energético fantástico. E tem, inclusive, no hotel que eu fiquei, tem uns ETzinhos lá, né? Então, assim, essa coisa desses sinais no céu, são sinais literais mesmo ou sinais do céu ligados ao coração, com o pleiadiano? Como é que é isso? Fala um pouco também do seu trabalho. Bom, em 2002, eu fiz uma viagem para a Holanda, onde a Christine Day ia dar um workshop de Frequencies of Brilliance, frequências de brilho, né? E eu não sabia, mas eu fui o primeiro brasileiro a fazer esse curso. E aí eu conheci alguma coisa totalmente diferente de tudo aquilo que eu já havia feito, né? E foi muito impactante diante do que eu estava experimentando e do que os demais participantes estavam experimentando. Então, eu, no impulso, convidei a Christine para vir ao Brasil, oferecer aquele mesmo curso. E ela aceitou na mesma hora. Então, no ano seguinte, 2003, ela veio pela primeira vez ao Brasil. E aqui no nosso país, nós temos uma receptividade muito grande aos caminhos espirituais, né? Muito mais do que nos Estados Unidos ou na Europa. E aqui eles prosperam, né? Então, nós tivemos um sucesso muito grande com essa primeira apresentação dela,
que fez com que ela voltasse todos os anos. E temos, desde então, trabalhado imensamente com a Christine, que fez workshops, palestras, transmissões, seminários, alcançando milhares e milhares de pessoas aqui no país. Então, esse tem sido o meu trabalho, né? Traduzi-la, organizá-la e lecionar também a frequência de brilho. Então, é um trabalho, de fato, que vem através dos pleiadianos, né? E você perguntou com relação aos sinais no céu, eu acredito que ela se refira a algo energético, né? Embora a gente saiba que, às vezes, é possível também se ver fisicamente, né? Determinados sinais, como você mesmo teve a oportunidade, né? E eu sou apaixonado pela ufologia, há muitos anos que eu acompanho isso, né? Mas o caminho da Christine é um caminho interior. Então, não é buscar fora aquilo que está dentro, né? As respostas estão dentro de nós. E é aí que a gente tem que buscar, né? Determinados sinais que você mesmo teve a oportunidade, né? Está entrando aqui. Não, é porque está com. Eu vou tirar. Vamos tirar Porque está com um retado, apareceu de repente falando aqui, mas tudo bem. Eu só queria acrescentar, né, Claudiane, agora há pouco você falou assim, bom, essa verdade que encontramos no coração nem sempre é a verdade que a gente gostaria, né? Então esse agente é o ego, né? É o que os pleiadianos chamam a mente do ego. Então tem as suas preferências, né? Sempre quer as coisas mais fáceis, as coisas mais confortáveis, mais agradáveis, né? E que nem sempre são as mais adequadas para o nosso crescimento, né? Então, nós estamos aqui encarnados como uma oportunidade para crescermos, né? Para evoluirmos, né? Então, são os eventos mais desafiantes que nos propiciam isso. Então, muitas vezes a gente pede assim, eu quero evoluir, eu quero despertar, eu quero me libertar, né? Então, não será um mar de rosas que virá para nós. Serão aqueles eventos que geram desafios, geram fricção, exigindo que a gente encontre recursos dentro de nós que sempre estiveram aí, mas que a gente nem suspeitava que existia a nível consciente. Então, a verdade que encontramos no coração é a verdade que liberta. E não é realmente aquilo que o ego gostaria. O que é ótimo, porque o ego não sabe de nada. Sabe, Miklos, o ano passado, em março do ano passado, eu fui para a Itália e conduzir um trabalho lá da criança ferida. E eu disse algo que realmente eu sinto, assim, o quanto a dimensão da nossa criança, os contratos que a nossa criança vai fazendo, né? Eu trabalho com constelação e trabalho com esses contratos da nossa criança. E a nossa criança, ela faz contratos muito na luz, né? Na luz da compreensão dela, que às vezes é um contrato também limitado. E eu passei pela experiência lá na Itália. Itália, eu fiquei em Treviso, a gente vive a Mura, né? A Mura muito forte, a guerra ainda muito presente lá, né? A guerra ainda muito presente. E a criança muito assustada. Estava falando dos europeus. Eu senti muito isso, mas foi um trabalho maravilhoso, belíssimo, e eu achei muito engraçado, porque eu fiquei numa clínica de antroposofia. A Mônica, uma querida, tem um espaço maravilhoso em Treviso, e ela disse, olha, eles não gostam que toque, eles não gostam que abraça, e no final eu fiz biodance, e todo mundo abraçava, e todo mundo se beijava, eu não ouvi nada disso, né? E eu falei, gente, no fundo, a nossa criança, ela quer entrar em contato com essa importância, que às vezes o ego, eu escuto você, e às vezes o ego deturpa tanto essa importância, né? Que deixa de ser uma importância essencial, de essência, de presença, e vai para um lugar que a gente quer ser visto a qualquer preço, né? Ser notado de qualquer maneira. E acho que essa pandemia chegou e disse assim, olha, vamos olhar para a igualdade. É muito bonito isso que você está falando e me remeteu a uma imagem que eu,
milhões de pessoas no mundo todo assistimos ontem na televisão, no meio dessas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, houve um momento em que, diante do confronto iminente, né, o povo se ajoelhou e um dos policiais se ajoelhou junto, né? E depois dos manifestantes, dos policiais se ajoelharem, o manifestante agarrou o policial e deu um abraço muito apertado no policial, que acolheu, sabe? E os dois choraram, né? Uma coisa bonita, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que procurar, né? A unidade. Lembra um fato parecido, né, da Primeira Guerra, né? No Natal. Você sabe dessa história, né? Eles pararam a guerra para comemorar o Natal. Fantástico aquilo, né? Se abraçaram, trocaram bebida, comida. Na fronteira, né? Eles estavam se matando. Quando chegou perto da hora do Natal, eles resolveram. Teve a ideia, um dos soldados teve a ideia, eles atravessaram o campo, se encontraram no meio do caminho, tomaram, beberam, se divertiram e foram repreendidos no outro dia pelos generais. Você soube dessa história, né? Em 1917, isso. Pois é, existem esses momentos, né, que são tão importantes. Eu espero que eles se tornem mais frequentes, né? E eu acredito mesmo que tudo isso que a gente está atravessando, que não é fácil, e na verdade, o drama tende a aumentar, né? Isso vem para mudar totalmente a realidade tal qual a conhecemos. Então, aquela ideia, bom, vamos esperar até surgir uma vacina, daqui a pouco isso passa, então vamos voltar ao normal, né? Que é a expectativa de muitas pessoas. Não creio que a gente volte ao normal. E nem seria bom que a gente voltasse ao normal, né? O normal não serve, não é bom. O normal não é... não é bom. O normal não é bom. E tudo aquilo que está sendo realçado nesse momento pela pandemia, na verdade, é o que acontece o tempo todo na vida, né? As pessoas estão com medo de morrer, tudo bem. Mas a morte sempre existe, o medo da morte sempre existe, só que a gente acha que é só com os outros, né? Então, a gente vai se iludindo e as doenças, enfim, os acidentes, as perdas, elas sempre estão acontecendo todos os dias, fazem parte da vida. E durante a pandemia apenas nós nos tornamos mais conscientes da proximidade disso tudo, mas não tem nada de novo. A morte está sempre rondando. E nesse momento, Miklos, acho que também compreender a sensação das pequenas mortes, né? Hoje eu atendi uma guria linda de Floripa, maravilhosa, foi um presente o atendimento com ela. E daí ela falou assim, eu não vejo o meu futuro. Eu não sei para onde ir nesse momento. Eu disse, bem-vinda, eu também não vejo o meu futuro. Era para eu estar hoje, conduzindo um trabalho na Escócia, hoje, exatamente hoje. Estou aqui falando com o Miklos, que eu nem conhecia pessoalmente, e eu disse para ela, eu falei, olha, ninguém tem futuro. Então, como é agora estar nesse lugar, no aqui e no agora, não é? Vivendo as nossas pequenas mortes, porque são expectativas que a gente cria. Nós nunca paramos para pensar na finitude. Nós almejamos o infinito, mas não olhamos para o finito. Não é? A gente olha tanto para a luz, mas a gente não quer se deparar com a sombra. A gente quer construir tanto essa experiência de amor que cura, mas a gente não olha para os nossos dramas, que agora todos nós somos convidados, né, a uma convivência, a viver com alguma coisa. E eu queria muito, fiquei muito fã do seu trabalho, né? Ouvir você falar um pouco dessa convivência, desse trabalho, né? O que a gente pode fazer agora nesse momento para encontrar aí esse ponto de equilíbrio dentro de nós? Eu não diria nem calmaria, porque acho que eu fugi, né? Eu saí do Rio de Janeiro fugida. Eu não aguentava mais ver tanta gente morrer. Eu cheguei aqui, eu estou no interior, as pessoas não têm dimensão o que é aquilo. E eu que sempre fui muito corajosa, falei, eu me rendo, eu quero me render. Deixa eu ver onde tem menos
menos coronavírus, né? E claro que isso é uma ilusão do ego também, porque vai morrer quem tiver que morrer também, eu acredito muito nisso. Meu amigo, me diz uma coisa, assim, tem muita gente aqui que não conhece frequência de brilho, né? A gente conhece, eu já conversei com você, não fiz o trabalho ainda, Claudiane também, mas assim, fala um pouco assim da origem, talvez até como funciona, como é o tratamento, como é o trabalho, como são as vivências. Você mesmo costuma fazer vivências, muitas vivências que agora não pode fazê-las, né? A fazer, a não ser que você esteja fazendo online aí, né? Como é que funciona? Como é que funciona? Explica para o pessoal de uma forma bem tranquila aí para que eles possam entender. Vamos lá, né? Mas deixa eu começar um pouco pelo que Claudiane estava colocando, e aí a gente entra nesse seu aspecto. Silvio, olha, os pleiadianos têm enfatizado muito a importância de termos compaixão conosco mesmos, com o nosso lado humano, termos paciência, né? Então, antigamente se dizia assim, tem que matar o ego, tem que aniquilar o ego. Não é isso que os pleiadianos dizem. Eles dizem que nós precisamos de um ego para a gente viver aqui nesse mundo, né? E o ego tem o seu papel de organizar nossa vida, de fazer os planejamentos, né? Mas o papel dele foi, vamos dizer assim, aumentado de maneira desproporcional, né? Então ele acaba fazendo aquilo que ele não está preparado para fazer, que é direcionar a nossa vida, né? Então nós precisamos conversar com o nosso ego como se fosse uma criança pequena, para que ela compreenda, né, o seu papel, compreender que ela continua sendo importante, a mente do ego, né, mas que quem deve dirigir o nosso coração é quem tem competência para isso, que é o nosso coração. Porque o coração tem acesso ao nosso ser multidimensional. Todo ser humano é multidimensional. Então eu estou falando aqui de frequência, Silvio, que é um trabalho multidimensional, tá? Então, o que significa isso? Que nós não somos aquilo que imaginamos ser, né? E esse é o ponto principal que traz esperança para as pessoas que estão desesperadas, né? Que não tem uma filosofia ou um conhecimento que lhes dê suporte num momento de crise. Muitas vezes foram educadas com valores que são falsos e na hora do vamos ver, a coisa fica feia, né? Então, o primeiro ponto é a morte. A morte não existe. Okay? Isso é grandioso. A morte não existe. Existe a morte do corpo físico. Nós não somos o corpo físico. O corpo físico é só um invólucro entre tantos que nós vamos utilizar nessa viagem que empreendemos. Então, nós somos seres eternos, sem começo nem fim. O corpo morre, aí vamos ter outras experiências, mas a nossa vida, a nossa essência continua, né? Então, nesse momento, por exemplo, muitas pessoas estão desencarnando, elas não estão morrendo, porque não existe morte. Elas atravessam um portal e saem do outro lado, às vezes muito mais felizes, muito mais livres do que estiveram aqui. Então, no momento em que a pessoa tem essa convicção de que não existe a morte, esse medo tão grande, né, diminui. Você entende que é uma transição, né, e a morte não é o oposto da vida. A morte seria o oposto do nascimento. Nascimento e morte fazem parte da vida. É inevitável, inexorável. Em algum momento todos nós vamos fazer a transição. Então não precisamos ter medo de algo que é totalmente natural, né? Algo para alguns vem mais cedo, para alguns vem mais tarde, vai acontecer com todos nós. Então, não existe morte. Nós não somos o nosso ego. Somos partículas de Deus. Somos partículas divinas, sem começo nem fim. A gota do oceano tem a mesma essência, a mesma constituição do oceano. Então, somos criaturas de Deus e a nossa essência é divina. Então, isso é maravilhoso. Não nos identificarmos com esse pequeno ego cheio de receios, né? Então, frequências de brilho é um sistema energético canalizado pela Christine Day, não é? E que traz técnicas que nos ajudam à reconexão com essa essência.
Então, não é o único método que ajuda na reconexão com a essência. Existem vários métodos maravilhosos, né? E alguns aqui já foram citados. E frequências é mais um desses métodos. É um trabalho energético, muitas vezes acontece sobre a maca, né? Então, existem hoje no Brasil mais de 800 terapeutas de frequência de brilho e fazem o trabalho com o cliente deitado na maca e oferecem uma sessão trabalhando com a energia sutil. E quando não é possível se fazer presencialmente, como agora, então é possível se fazer à distância, né? Então, muitos desses terapeutas estão habilitados para atender à distância. E o efeito é o mesmo. Então, qualquer trabalho de frequência de brilho, ele vai trazer essa reconexão ao self, a reconexão ao ser que de fato somos, a nossa luz. E essa é a nossa esperança. Porque pelo caminho mental, é só uma série de condicionamentos, de limitações, de repetições, né? E extremamente cansativo e que não traz, de fato, respostas às nossas indagações mais profundas. Então, Frequências de Brilho é um presente para a humanidade, né? E Christine Day tem sido a minha mestra nesses últimos 18 anos, né? Desde que a conheci em 2002. E a gente continua com uma relação estreita. Hoje mesmo a gente conversou pelo Zoom e temos vários trabalhos conjuntos em mente, né? Ela recentemente canalizou um trabalho de 90 minutos, que é um vídeo que trabalha um diagrama, né? Então nós fizemos a tradução consecutiva. Isso está disponível no site da Christine Day. E então todos esses recursos ajudam a gente a sair desse medo que vocês mencionaram, né? Que tem o medo no ar. Então, se a gente assiste muita televisão, fica o tempo todo ligado nessas notícias horrorosas, né? Então fica apavorado, né? E de vez em quando a gente tem que alimentar a alma, nutrir a alma. Os pleiadianos às vezes trazem ensinamentos muito simples, mas tão práticos, né? Vamos falar do básico. Coloca as mãos no coração, né? Porque muitas vezes a energia está aqui, na cabeça. E aí você coloca as mãos no coração, põe um pouquinho de pressão no peito. E aí você traz a percepção daqui para cá onde estão as suas mãos. E respira no coração. Agora, a respiração que os pleiadianos ensinam é um pouco diferente da maioria dos tipos de respiração que existem. Não desfazendo, todos eles são válidos, cada um tem o seu mérito. Mas essa respiração que os pleiadianos enfatizam chama-se respiração consciente. É inspirando e expirando pela boca, sem forçar. E não é isso, e não é o tempo todo, né? Então veja. Você solta o ar sem soprar, como num suspiro, e leva a sua consciência, a sua percepção para o coração. Então você está energizando o coração. E você está nutrindo a você mesmo, né? Que a gente precisa de nutrição. E não pode ser só notícia ruim, né? A notícia boa é que nós temos um coração, que ele está vivo, que ele está pulsante, e é onde está a verdade, e que ele é multidimensional, que ele tem muitos caminhos que trazem liberdade, que trazem despertar, e trazem emoção. Eu sempre gostei dos caminhos que têm paixão, que têm entusiasmo. Esses dois mestres, o Pierre Hacos e a Christine Day, eles têm essa característica, eles são seres apaixonados. Nada do que eles fazem é aquele nhanhanhã que é soporífero, né? Não, eles sempre falam com muito entusiasmo, com muita paixão, né? Porque eles estão conectados com o coração. E através disso as pessoas também se conectam com o coração, né? Então, queridos, Christine Day, Frequências de Brilho, os pleiadianos trazem esperança. Amigos, na constelação, a gente diz que é tirar a mãe da cabeça e repousar no coração, né? E eu acho bonito quando você fala da nutrição, né? Se reconectar com esse amor, com esse coração que ainda pulsa, com essa nutrição.
E quando a gente está nesse medo, é como se a gente tirasse a mãe do coração e trouxesse ela para a cabeça, e ela fica o tempo todo falando, falando, né? E que isso faz a gente perder muita energia. E quando você disse essa questão da essência, eu tenho trabalhado muito, bastante com meus clientes, meus pacientes, essa questão da criança ferida. O ano passado, você está vendo que foi o ano que tudo aconteceu para mim, né? Foi o ano que eu lancei meu livro, meu segundo livro, foi o ano que eu fiz muita coisa pelo mundo, criei um programa que chama Jornada do Amor que Cura, fui para a Grécia, fui para a Europa, fiz esse trabalho em vários lugares. E eu cheguei em Budapeste, e eu achei tão interessante quando eu vi que você é de Budapeste, né? Eu falei, gente, tinha que ser. Eu cheguei em Budapeste, eu tive uma vivência muito forte lá no Rio, nos sapatinhos dos judeus. Eu tive uma experiência que foi muito forte. Eu entrei numa dimensão que não era só ferida, era uma transição da minha criança ferida para a minha criança divina, sabe? E aquilo me tocou tanto que quando eu fui fazer o trabalho da criança ferida, para mim já não tinha tanto sentido, porque a essência dessa criança era divina. A essência dessa criança também já estava buscando essa iluminação. E foi lá, no Rio, que eu tive esse momento que me tocou muito. Eu fui tocada por algo assim muito forte, dessa coisa da energia do micro interferindo no macro. Era um macro para mim interferindo no meu universo, no meu mundo ali. Eu tive meio que uma catarse, assim, sabe? Foi muito forte. Eu tinha proposto ficar 4 dias, acabei ficando mais dias em Budapeste, porque foi muito, a experiência foi muito rica para mim. E depois disso, né, eu sempre olho para essa essência da minha criança, que às vezes é tão dramática, e no momento desse, diz, eu vou comprar uma passagem do Rio de Janeiro para Uberlândia, porque eu não quero morrer aqui. É dramática, ela olha com esse drama, mas tem uma essência que é divina, que olha para essa experiência e sabe que consegue renascer, mesmo que faça a passagem. Eu tenho uma filha que é médica e ela é bem maluca, assim, né? Mora em Anápolis e ela fica, você vai morrer, você não tem medo, você não sei o quê. Claro que eu me cuido, né? Mas, assim, quando você traz a experiência do nascimento, a morte e o nascimento, então a gente sabe desse túnel, a gente sabe de tudo isso. E acessar agora as nossas pequenas fagulhas, talvez a gente nem consiga acessar a experiência do micro no macro, a gente não consiga acessar toda essa essência divina, mas colocar pequenas fagulhas na nossa vida diária, falando para as pessoas que estão aí conectadas, como você disse, nós estamos aqui, um cuidando do outro, nós estamos aqui produzindo nosso alimento, nós estamos aqui cuidando da nossa casa, limpando, organizando, e a gente às vezes desmerece tanto esses pequenos movimentos, não é? E como é que a gente está vivendo esse essencial agora, né? Muito bonito isso que você falou, e olha, uma coincidência, porque esses sapatinhos causaram um impacto forte em mim também. Só para quem está ouvindo entender do que se trata, eu nasci na Hungria, realmente, mas minha família se mudou para o Brasil, eu não tinha nem 3 anos de idade, então eu não tenho lembrança desse início. Mas 2 vezes eu retornei à Hungria, há uns poucos anos atrás, foi nessa viagem, estávamos passeando à margem do rio Danúbio, né? E vimos esses sapatos, é uma escultura, só que é muito realista, né? Então, eu a princípio não percebi que era uma escultura, eu pensei, mas o que estão fazendo? Esse monte de sapato velho aqui do lado do rio, não passou a limpeza pública, alguém jogou um monte de sapato, eu não entendi que era uma escultura, né? E depois que eu vim a entender que era uma escultura que representava um dos muitos momentos tristes da Segunda Guerra Mundial, quando muitos judeus ficavam ali à margem do rio e eram metralhados, não é? Para caírem dentro do rio, e
os sapatos ficavam, eles reaproveitavam os sapatos, né? Era uma época de E luto, isso, né? uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então a força daquela imagem, né? Tudo aquilo que é evocado ali, né? É impressionante. Então é isso, a arte, né? A música, a natureza são formas de acessarmos, né? O nosso coração, né? E claro que depende da música, depende da arte, né? Depende da vibração daquilo que nós conectamos, né? E essa criança interna precisa ser acolhida. Ela tem medo, como você disse, né? Então, hoje nós somos adultos. E os pleiadianos sempre dizem, acolha a sua criança, né? Hoje, ela não precisa mais estar sozinha. Você precisa estabelecer um elo com a sua criança. E muitas vezes a sua criança não permite, porque ela tem tanto medo, ela está tão congelada, né? Que ela fica sozinha e você tenta chegar perto e ela não confia em você, então ela se esconde. Então é um processo gradual, né, de reaproximação, em que você precisa conversar com ela em termos que ela compreenda, né, para que ela vá perdendo o medo, vá perdendo a desconfiança, até um momento em que ela pula nos seus braços, né? E esse reencontro é muito bonito e ele precisa ser nutrido, né? A Christine sempre fala assim, de vez em quando você for passear, né, leva sua criança junto, vai de mãos dadas com ela, mostre as flores do jardim para ela, mostre as borboletas, mostre as estrelas no céu, ou mostre o mar, né, coisas que encantem a sua criança, né, e vá fazendo seu vínculo, vá refazendo esse vínculo, né? Porque a nossa criança é a nossa essência, como você disse, e ela é divina, né? Então, quando a gente faz essa reconexão com a criança interior, significa o quê? Que é bom para a criança e é bom para nós. Bom é subestimar a história, na verdade é essencial. O que somos nós sem a nossa criança, sem a nossa alegria, sem a nossa espontaneidade, sem a nossa criatividade, né? A criança é o nosso lado de magia, e sem ela a vida é árida e desprovida de sentido. É verdade. É muito lindo quando a gente deixa a nossa criança chegar, né? Se aproximar, se reaproximar. Acho lindo isso. Isso. Nesse momento, né, que a gente vive muito medo e não pulou essa etapa do medo ainda, a maior parte da população brasileira ainda está naquela criança amedrontada, porque ela sabe que tem um bicho papão lá fora, né? Comendo todo mundo, matando todo mundo, e não sai do medo, não sai nem. Tem gente que nem está na revolta ainda, tem gente que nem subiu para a terceira etapa para negociar com Deus, ou seja, está ainda naquela primeira etapa do medo, a criança total, abandonada, fechada em si, vendo notícias apavorosas, que vai morrer qualquer hora, que todo mundo vai morrer milhões, e assim, não parou para analisar esse ponto aí sobre sermos eternos, né? Que assim, vamos morrer um dia, somos eternos. Lê um pouco sobre isso, porque tem muita gente que não acredita, que não quer ouvir. Na verdade, eu tenho um irmão que assim, não acredita em nada, mas tem medo de tudo. Não quer que me conte, não, porque eu não acredito, mas não quero que me conte. Então, no fundo, ele não quer ver aquilo que está aí, entendeu? Então, essa coisa de entrar, de olhar, de acreditar. Eliane sempre fala, está aqui do lado, ela fala assim, nossa, eu não posso ficar pensando nisso no dia a dia, eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que tocar as coisas, porque um dia pode se pegar a gente vai se esconder aonde que não pegue, né? Um dia vai pegar ou não pegar, mas não vamos ficar esperando que ali, escondido, que ele invada a nossa casa e nos pegue. Então, vamos para a vida, vamos viver. Então, eu acho que essa primeira etapa do medo que nós estamos hoje vivendo e que não estamos conseguindo ultrapassá-la, eu já passei pelo medo também. Passei pelo medo pavoroso no início. Não vou dizer que não passei, tá? Depois eu passei pela revolta também. Passei. Depois minha negociação com o divino, com tudo, foi assim. Pô, a gente tem razão, né? Por que eu tenho que correr, tenho que ter medo? Não tenho que ter medo, né? Assim,
O medo está menos, está muito menos. Não vou dizer que está 10% em relação ao que eu estava antes, eu estava apavorado. Eu fiz uma quarentena muito mais forte há alguns meses atrás do que eu estou fazendo agora. Eu digo, olha, sabe uma coisa? Está lá, está acontecendo, não está? Então, Não é assim, medo, né? Eu acho que trata-se de bom senso. também Porque, isso. mais uma vez, é o Também. micro interferindo no macro, né? Então, eu deixo de fazer determinadas coisas porque eu sou responsável pelo outro. E não só responsável no sentido do peso que isso tem, mas no sentido da ajuda também, né? Eu posso ser um facilitador do meu processo e do outro. Então, eu não vou sair sem máscara porque eu posso contaminar alguém. Eu não posso fazer determinadas coisas porque o outro está dependendo da minha postura. E acho isso legal. Acho que agora é o nosso momento de olharmos para isso, né? Nosso momento de olharmos para esse bom senso e para esse cuidar do ser, né? Cuidado Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Então, bom senso sempre foi importante, sempre será importante. E como você disse, viver o presente, né? Se a gente começar a pensar o que vai ser daqui a um mês, o que vai ser daqui a 3 meses, e se o meu negócio falir, e se eu ficar sem dinheiro, e se eu ficar isso, e se eu ficar aquilo, você entra em desespero. Então, peraí, nós não sabemos o que vai ser daqui a um mês, vamos nos focar hoje. O que é que eu vou fazer hoje? Eu tenho que acordar, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que preparar comida, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me cuidar, né? E eu tenho que cuidar dos outros também. Então, eu vou me focar no presente e procurar fazer cada coisa, cada pequena coisa, como se disse, com consciência e com amor. Talvez seja a mesma coisa, com consciência e com amor. Não é de qualquer jeito, para terminar o quanto antes, para me livrar daquilo, né? Se eu estou fazendo uma faxina na casa, eu vou estar pensando que ao mesmo tempo que eu estou faxinando a casa, eu estou faxinando o meu interior, né? Eu estou botando para fora meus fantasmas, meus medos, estou limpando essa poeira, coisas velhas, velhas crenças, coisas que não interessam mais, né? Chama-se trabalho meditação, né? Então, eu vou procurar deixar minha casa em ordem, eu vou procurar resolver as minhas pendências na medida do possível, porque a gente sabe que não somos perfeitos, né? Somos humanos. Então, nós temos também os nossos momentos em que a gente não consegue fazer isso e a gente tem que aceitar isso. E, em vez de ficar se julgando e se açoitando, né, porque não conseguir e se culpabilizando, em vez disso, ter um pouco de compaixão, né? E dizer, nossa, eu sou humano, eu me propus a fazer algo, fazer exercício todo dia, hoje eu não fiz exercício. Bom, eu sou humano, né? Então eu falhei, eu me amo, me aceito e me amo exatamente do jeito que eu sou, né? E quem sabe amanhã eu consigo fazer o exercício. Então, essa postura de mais tolerância e de compaixão, ela funciona melhor do que uma postura muito rígida, né? E muito sem compaixão. Tá? Então vamos ter compaixão conosco mesmos. Tão importante, porque a gente não vai conseguir fazer tudo direitinho. Não tem como. Tem momentos que não dá. É verdade. E compreender esse processo também, né? Eu gosto muito dessa coisa, todos nós estamos vivendo um grande processo iniciático. O que vai acontecer depois, eu não sei, está acontecendo agora. E de que lugar eu acolho tudo isso, né? E a gente falando da criança, você traz essa questão, não deu para fazer o exercício, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Continue se amando, porque nós fomos muito ameaçados no nosso amor, né? Fomos todos muito ameaçados no nosso amor, na nossa demonstração de afeto, né? Isso. Então vamos resgatar isso, né? Vamos resgatar porque é o que a gente tem. E John Pierrakos, o fundador do Core Energetics, né? Ele costumava dizer assim, que a característica do homem, né, é a disciplina, e da mulher é a entrega, né? É claro que todos temos ambos, mas isso seria a predominância na maioria dos casos, né? Hoje a gente vê aí nos grupos de autoconhecimento, nos grupos que procuram
se melhorar, mais ou menos 80% a 90% de mulheres, né? E isso significa o quê? Que é o momento da entrega, gente. É o momento que a gente tem que se entregar. E para as mulheres é mais fácil se entregar. Nós homens temos que aprender isso com as mulheres. Você não quer interagir com seus clientes? Olha que lindo, gostei verdade. muito. Não quer interagir com o pessoal ali? Se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. É o público que está sempre assistindo às lives. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, fique à vontade. Se vocês quiserem, ó, tem gente aqui falando. Como a Cristina está vendo esse momento no Brasil e no mundo? Essa questão da pandemia. Pode falar alguma coisa, Miklos? Nós estamos passando por uma tremenda transformação, né? E o drama humano tende a aumentar, vai intensificar, né? Não é para entrar em pânico, né? Mas se você acha que amanhã ou depois já vai estar tudo ok, não vai estar, né? A gente está assistindo isso, além da pandemia, agora estão começando no mundo todo uma série de situações de confrontos, tudo está emergindo, né? E, portanto, vamos nos conectar ao coração. É a única segurança que nós temos. Não procure segurança em coisas externas, porque elas estão colapsando. É isso que eles estão dizendo. Está perguntando aqui o que os pleidianos falam disso. É exatamente isso, né? Vamos nos conectar àquilo que é real, nosso ser. Porque se você se conecta às coisas conhecidas, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua casa, a sua família, a sua saúde, bom, tudo isso é instável, gente. Infelizmente, a verdade é essa. Não podemos contar com nada disso. A gente acha que pode contar, com ou sem pandemia. Nunca sabemos de nada, né? Então, se diz assim, você quer ver Deus dando risada? Faça planos, né? A gente pode fazer os planos, podemos fazer os planos que a gente quiser e pode sair tudo totalmente diferente. Sempre foi assim e agora mais do que nunca, né? Então, dia a dia, procure fazer aquilo que você tem que fazer, né? Resolva suas pendências, limpe sua casa em todos os sentidos e viva cada momento como se fosse o último, que a vida é isso. Qualquer hora a gente vai para outra dimensão e tudo bem, porque não é o fim, né? É apenas uma transição. Então, respira, lembra de respirar. Quando a gente está tenso, está angustiado, trava a respiração, certo? Então, usa a respiração consciente. Ó. Não o tempo todo. De vez em quando, uma vez por hora, que você lembre de fazer a respiração consciente, se conectar com o coração, isso faz toda a diferença. Então, em algum momento, vocês mencionaram que nós temos momentos de vislumbres, momentos de reconexão ao self. E o que os pleiadianos dizem é que esses momentos são cumulativos, né? Então isso é muito legal. Que você tem um momento, você está ouvindo uma música que te inspira e te traz lágrimas aos olhos, essa é uma conexão ao seu coração, à sua verdade, à sua essência. Daqui a pouco passa e você volta às preocupações, mas não importa. Porque amanhã ou depois você pode ter um outro momento de reconexão e eles vão se somando, né? Então, cada vez mais você restabelece essa conexão, que é a tua segurança, que é a tua esperança. É o que te sustenta nos momentos mais fáceis e mais difíceis também. Todos eles fazem parte da vida, com ou sem pandemia. A Damares até perguntou, a Damares é uma querida que mora lá em Praia Grande, e daí ela perguntou o que a gente pode fazer nesse momento para baixar um pouco a ansiedade, né? E olha o que você traz, olha a grandeza disso, essa reconexão. E eu tenho falado bastante, Miklos, com o que é que eu estou me conectando nesse momento. Você disse do confronto, né? Eu falo que o conflito, ele serve a algo maior. O conflito, ele nos impulsiona. E o confronto faz a gente perder força. Porque ele fica mais numa coisa ali do confronto da vítima. Né? Dentro da constelação, a gente usa muito essa questão. Então, quais são as batalhas que a gente está travando, né?
Isso, eu concordo totalmente. Os pleiadianos sempre dizem isso, que ninguém é vítima, não existem vítimas, né? E se nós estivermos tratando de alguém como vítima, nós não estamos realmente ajudando, né? O que ajuda é a gente empoderar as pessoas, né? Que cada um recupere o seu poder, a sua força, não é? A sua reconexão com a abundância, né? Que todos temos, é nosso direito de nascença, é o que dizem os pleiadianos. Então, o que fazer nesses momentos de tensão, de medo? Reconectar-se à sua essência, reconectar-se à sua essência, reconectar-se ao coração. Não busque respostas fora de você. Não busque nenhum guru externo, não é época de guru mais, não. Cada um tem dentro de si a sua essência divina. E a notícia boa é que as frequências vibratórias estão cada vez mais elevadas, mais do que nunca. Tá? Então, a nossa possibilidade de reconexão, ela é maior do que em qualquer outra época da história. Isso é crescente. Tá? À medida que o drama humano vai aumentando na terceira dimensão, na mesma medida, a nossa possibilidade de reconexão, ela é maior. E a nossa reconexão é a resposta que busca a nossa alma. E uma vez que você estabelece um elo sólido com quem você é, você não tem nada para temer, a verdade é essa. Porque se você é divino, você vai temer o quê? Que lindo, né? Quer antídoto melhor contra a ansiedade do que essa? Eu sou divino. Eu me É conecto com a minha verdade. essência divina. Tudo fica E essa é a tão... verdade, não é uma ilusão, uma conversa para boi dormir. Essa é a realidade, né? Então, se uma pessoa faz esse auto-inquérito, né, que é o conselho antigo, né? Homem, conhece a ti mesmo, né? Então, esse auto-inquérito, você vai perguntar, eu sou meu corpo? Eu não sou meu corpo, porque o meu corpo muda o tempo todo, né? Se eu perder um braço, o meu eu muda? Não, eu continuo sendo eu. Eu não sou meu corpo. Então, quem sou eu? Né? Eu sou essa mente confusa, que fica pensando um monte de besteira o tempo todo, que fica repetindo, que nem um disco rachado, um monte de condicionamentos, limitações. Não, eu não sou a minha mente. Eu tenho uma mente, eu tenho um corpo, mas isso não é quem eu sou. Então, quem eu sou? Essa é a grande viagem, né? Que a gente deve empreender. E no momento que a gente compreende isso, que no fundo somos seres divinos, né? Passando por uma experiência no corpo físico aqui na terceira dimensão, então as coisas tomam as devidas proporções. E quando temos nossos momentos de pânico, de medo, eles podem durar menos, o que é ótimo, porque há tanto sofrimento, né, quando a gente se deixa levar por todo esse medo. Exatamente. Que coisa linda, né? Ah, você respondeu. Estavam perguntando como elevar a nossa frequência, que não são os confrontos, mas quando a gente eleva a frequência, algo acontece, né? Então você acabou de falar algo interessante da nossa reconexão, buscar algo para a gente elevar realmente, né, a nossa vibração, passa por essa reconexão. Eu estava chegando aqui hoje para fazer a live, e daí eu olhei a lua estava tão linda, era uma imagem tão bonita, parecia que ela estava dizendo assim, olha, tem luz, é tempo de luz, né? É tempo de luz, é tempo de transformação, mas é tempo de luz, que a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Eu estive em Goiânia, no congresso da Unipaz, de espiritualidade, que teve agora no início do ano, né? E eu fiquei encantada, porque assim, é claro que algo vai acontecer. Isso já estava previsto, a gente já sentia a energia. Algo está acelerado. E a gente vai mexendo, 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 mexendo tanto que é uma transtase mesmo, né? O salto. E esse salto passa por algo, não tem como não passar. Mexe com as nossas estruturas, né? Mexe sim. É desafiador, não é fácil. Agora, para essa pessoa que fez essa pergunta, o que me ocorre dizer também é assim,
Você não está só. Ninguém está só. Isso faz parte da ilusão, quando a pessoa se sente só. Cada um de nós tem o seu acompanhamento espiritual. Quer saiba disso, quer não. Nós temos a nossa equipe espiritual, né? Algumas pessoas se conectam, se veiculam mais com os anjos, outros com santos, com seres de luz, com mestres, mestres ascensionados, né? E todos nós temos também uma origem que não é aqui da Terra, né? Então nós temos a nossa família extraterrestre. Os pleiadianos falam muito que esse é o momento de nós tornarmos, estabelecer a conexão com a nossa família de origem, né? Alguns são sirianos, outros são pleiadianos, outros têm a conexão mais forte com Andrômeda, com Arcturus, não é? Então, é muito importante a gente se abrir para essa conexão. A gente somos seres de livre-arbítrio, até certo ponto, né? Então, eles não forçam a entrada, eles não vêm bater na sua porta e dizer, olha, eu vou entrar. Não. Você tem que dar a permissão, tá? Se você se sente só, se você está com medo, você nas suas preces, você pode dizer assim, eu dou a permissão para que os seres de luz aos quais eu estou vinculado venham até mim, falem comigo, me deem a orientação que eu preciso. E isso vai acontecer, é inexorável. Que legal, né? Coisa linda. Eu dou a permissão para o amor acontecer, eu dou a permissão para a minha ansiedade acontecer também, eu dou a permissão para ser cuidado, né? É muito lindo. Soltando, muito lindo. né? Os pleiadianos falam muito, isso que você falou no inglês é o letting go, né? E a gente traduziu assim, soltando. Soltando, solta, solta. Deixe-se levar pela vida, não tenta ficar controlando, manipulando, como se você tivesse essa possibilidade. Ninguém tem essa possibilidade. Então, já que não tem, relaxa, solta e curte, né? E dá risada, porque sem dar umas risadas também não dá, né? Não vamos se levar tão a sério. Então, vamos nos divertir também, que isso é importante. Não é só E tragédia. anota as Muita... emoções, né? Faz um diáriozinho de pandemia. Isso vai servir lá na frente. Mas Nosso tempo está esgotando, nós vamos cair daqui a pouco. Miklos, foi um prazer enorme te receber. Eu sou encantada com a vida, né? Eu acho que a vida vai tecendo esses encontros de alguma maneira. Torcer para isso acabar logo, quero estar aí em Alto Paraíso, conhecer você de perto, né? Ao vivo, em cores. Mas olha, eu tenho muita gratidão mesmo. Agradecer também ao Silvio Romero, esse terapeuta nato também, né? O Silvio que me apresentou você, que me trouxe você. Agradecer ao Silvio. Agradecer as pessoas que vêm. Agradecer a Marjorie, a sua esposa, né? Eu estou vendo ela aí. Gratidão. Eu também quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, Silvio, Claudiane, por vocês criarem esse espaço, né, para levar às pessoas esclarecimentos, esperança, porque isso é muito necessário hoje em dia. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e muita gratidão pela oportunidade. Amanhã nós não teremos live, porque amanhã eu estarei, fiz uma quarentena muito séria para poder estar com a minha neta de 8 meses em Anápolis. Amanhã eu estou indo para lá, ser vovó um pouquinho. E segunda-feira nós começamos as nossas lives com a Ingra Liberato. A Ingra é atriz, a Ana Raio, né? E ela vai falar um pouquinho da transformação pessoal na vida dela através do xamanismo e da constelação sistêmica. A Ingra é uma pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer no Rio de Janeiro. Então eu convido vocês às 19 horas a gente acompanhar esse trabalho que a Ingra vai fazer, esse movimento que ela vai compartilhar com a gente, ok? A live fica salva, vou jogar no YouTube, mando o link para você, viu, Miklos? Fiquem à vontade. Estamos agora... Contagem final. Gratidão, gente. Gratidão enorme. Obrigada e fé na vida. Meu amigo, um abraço grande aí. Um dia a gente vai
bater um papo aí nessa casa. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Muita luz. Gratidão, Rubens. Muito obrigada, gratidão.